Oi, gente. Hoje eu quero falar sobre a situação internacional do Brasil. Nem só de más notícias a gente vive. Primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Moya. Sou advogado, atualmente faço um doutorado em desenvolvimento regional fora do país e tenho lidado e discutido bastante questões sobre direito internacional, políticas públicas e analisado bastante as relações entre países aí. E, bom, É, acho que todo mundo acompanhou, pelo menos quem não acompanhou, o que aconteceu? O Donald Trump claramente se afastou do Bolsonaro. Isso não é pouca coisa, porque tanto o Trump, do ponto de vista da sua política, precisava buscar aliados internacionais e o Bolsonaro também, desde a primeira hora, se aliou automaticamente ao Donald Trump. A gestão do Covid, da pandemia no Brasil está sendo tão desastrosa, a gente sabe do ponto de vista nacional, mas tão desastrosa do ponto de vista internacional. O Brasil hoje é um exemplo do que não fazer. O Brasil hoje é o exemplo de mal político. O Brasil hoje é o exemplo dos absurdos que vêm sendo cometidos no combate ao coronavírus. E os problemas internos que o Trump está enfrentando agora, eleições, a questão, né, da violência racial no país, obrigou o cara a se afastar do Bolsonaro, tamanho desgaste. E isso não é pouca coisa, porque a única pedra de salvação do Bolsonaro internacionalmente era o Trump. Porque também tem uma coisa que as pessoas sabem pouco. É natural, do ponto de vista da geopolítica, que o Brasil, em vários momentos da história, entre e já entrou em conflito de interesses com os Estados Unidos. Porque são países com muitas características parecidas na questão da produção alimentar, a proximidade de estarem nas Américas, etc. Tanto que há relatos que durante a ditadura militar teve vários momentos que os generais da ditadura militar entraram em conflitos com os Estados Unidos. Tem falas assim, quem manda aqui somos nós, não é os Estados Unidos. Durante o regime militar, o Brasil teve relações com países árabes, com países inclusive do leste europeu, por questões econômicas, por questões de interesses de ambos os países. E o exemplo mais novo, mais concreto, atual desse conflito é quando a gente analisa, por exemplo, a questão da soja, aonde os Estados Unidos é um grande produtor de soja, o Brasil é um grande produtor de soja e a China é um grande consumidor de soja. E muitas vezes agora a China está deixando de comprar do Brasil para comprar dos Estados Unidos. Não que a China goste mais do governo do Trump, mas há claramente essa questão de que se eu tenho que engolir alguém, é melhor eu engolir quem é mais forte, quem vai comprar os meus produtos, do que engolir quem é mais fraco. Por isso que era natural, e nos últimos tempos a diplomacia brasileira construiu isso, e, na minha opinião, corretamente, que era a relação com países fora desses eixos dos países mais ricos, e a questão dos BRICS é um exemplo disso, que é Brasil, Rússia, Índia e China e a África do Sul. Por quê? Dentro de uma perspectiva de países que tenham interesses em comuns, interesses parecidos e possam aí sair do eixo dos países mais ricos que colocam a mão no pescoço para sufocar os mais pobres. Era uma política muito pragmática. O Mercosul também foi uma grande vitória. Ao contrário do que dizem, não tem nada de esquerdista. Quem construiu o Mercosul não foi o PT, não foram os governos petistas. Então, e o Bolsonaro atua fortemente para a destruição do Mercosul. Então, há uma esperança. Há uma esperança que, na minha opinião, a pressão internacional, e também tem uma questão importante, não é só a questão do Covid, mas também a questão ambiental. O Brasil hoje é visto como o país que mais destrói o meio ambiente, e o governo Bolsonaro é visto como antiambiental. E isso, né, eu já falei aqui num outro vídeo, é de uma burrice, é de uma miopia sem tamanho, porque não precisa ser socialista, comunista, nada disso. Mesmo você sendo capitalista, é, é claramente importante a economia verde, é claramente importante os recursos naturais e a preservação dos recursos naturais, isso é cada dia mais valorizado e o Brasil joga no lixo
recursos estratégicos. Então eu queria, né, que a gente tem visto tantas notícias ruins, mas esse isolamento forte do governo Bolsonaro vai gerar muitos desdobramentos. E essa movimentação do Trump não é de graça, não foi à toa, isso vai gerar impactos. E agora já tem alguns países defendendo um segundo passo agora, que é as sanções internacionais. Então o Brasil daqui a pouco vai começar a sofrer sanções internacionais, do ponto de vista de proibição de venda para o Brasil, da proibição de compras do Brasil, expulsão de alguns espaços que o Brasil participava. Isso é muito triste. Isso é muito triste porque, eu já disse isso aqui em outro vídeo, o Brasil sempre foi uma potência internacional, sempre foi uma potência do ponto de vista da diplomacia. Só para lembrar vocês, o Brasil é o país, não é à toa, o Brasil é o país que abre a Assembleia Geral das Nações Unidas. Né? Então a gente tem inúmeros brasileiros. Outro dia eu falei aqui do Sérgio Vieira de Mello. Sérgio Vieira de Mello era um dos grandes cotados para ser secretário-geral da ONU. Então, e era interessante do ponto de vista pragmático para o Brasil esses órgãos multilaterais, porque você dilui o poder e essa relação bilateral ela se dilui e você consegue ter muito mais interesses para a nação, para os empresários, para as empresas, para os empregos, para o país de uma maneira geral. Então, o Bolsonaro vai no sentido inverso disso e eu acho que é uma grande porrada esse afastamento do Trump, porque não é de graça, eles vão é, se afastar, porque tem pegado muito mal andar com o Brasil hoje no plano internacional. O Brasil hoje é visto, infelizmente, como um cão sarnento, aonde ninguém quer se aproximar. E que a gente use isso para derrubar os fascistas que estão no governo, essas pessoas que estão escalando um golpe, e que a gente possa dar um passo a mais aí e convencer pessoas que esse projeto não é que está fadado ao fracasso, ele é um fracasso, ele está no fracasso e não pode durar muito mais tempo. É isso. Se você gostou, peço que curta, compartilhe. Se você está assistindo no YouTube, se inscreve no canal, isso ajuda a impulsionar o vídeo. Se você está assistindo por outras redes, compartilha com os amigos, né? Dá um like aí, incentiva a gente a continuar outros vídeos com a ideia de esclarecer e trazer um ponto de vista mais simplificado do que está em jogo nas questões do direito, da economia. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo as impressões de vocês aí nos comentários. Um abraço.